Vários filósofos modernos vão caracterizar uma atitude, né? Aí a gente está falando no âmbito de valores por trás das ideias, que é o interesse mais fundamental do próprio Nietzsche, né? De olhar para algo além da vida como uma justificativa para a vida, né? Para a vida não no sentido biológico, mas no sentido do natural. Uhum. Então, a minha vida só faz sentido se tiver um paraíso depois. No sentido natural, você fala no sentido existencial ou não? No sentido da realidade que a gente experimenta, Ah, né? sim. É, a vida só faz sentido se tiver um paraíso depois. Isso várias religiões vão falar, principalmente o cristianismo. Platão vai falar, a vida é aparência de ilusão de um mundo real por trás, que é mais real e mais verdadeiro do que esse. Vários filósofos vão dizer isso, né? Kant, até mesmo, ele vai dizer que existe uma coisa em si por trás do fenômeno, a gente só tem acesso aos fenômenos. Schopenhauer vai dizer que existe uma vontade por trás do mundo, a gente só tem acesso aos fenômenos. O Nietzsche ele vai romper com isso, né? Assim como outros filósofos analíticos no século XX, né, com o naturalismo. Ele vai dizer o seguinte, olha, e se só houver imanência? Porque, logicamente, segundo a lógica clássica, para a imanência é precisa transcendência, né? Para o efeito é precisa causa, Tá, né? explica só essas 2 palavras, assim, pra quem tá Tá, tá estudando bom, não tá ficar bom, muito perdido. tá bom, vamos lá. Imanência é algo que está aqui no natural, que flui no espaço e no tempo, como experimentamos. Transcendência é algo sobrenatural, que estaria por trás disso como explicação e sustentação para isso. O Nietzsche ele vai dizer que por mais de 2000 anos houve uma antinatureza na civilização ocidental humana, que foi a calúnia da vida em nome de um ideal, de algo por trás da vida, né? Esse xingamento da existência por uma incapacidade de lidar com a realidade nos seus próprios termos, que é a imanência, que é o naturalismo, que são as Hum. mudanças, que são as coisas espontâneas surgindo por processos que são muito semelhantes ao que a gente entende como acaso. Seria meio que criação de algo transcendente pra suprimir esse absurdo que é a vida. Exatamente, essa palavra é chave. E o Nietzsche foi um dos primeiros a tocar na ferida, assim como o Spinoza. Mas o Spinoza num contexto em que não existia a possibilidade de não falar de Deus na equação, ainda que o Deus do Spinoza é praticamente diluído. E ele já é quase o Nietzsche. Mas Nietzsche vai ser o que vai dar essa cartada final na história da metafísica clássica, dizendo o seguinte: só há o natural, só há a imanência. E toda essa tentativa de olhar para o mundo e refugiar-se dele em paraísos, em mundo das ideias, em coisas em si, em vontades, é uma negação da vida. É uma incapacidade de lidar com a realidade nos seus próprios termos. Então, cabe ao ser humano mais desenvolvido afirmar a vida em sua própria realidade, instaurar o que ele vai chamar de amor fati, né? Que é amor ao destino, que é amor às próprias condições da vida. E que ele disse, inclusive, que Jesus arrebatou. E esse é até um ponto interessante. E poucas pessoas arrebataram, né? É que é lidar com a vida nos seus próprios termos. Tanto na ciência, na arte, no conhecimento, na maneira de você agir, né? E aí entra aqueles pontos que eu tenho de discordância com Nietzsche, né? Que é a questão da moral e tal. A gente pode falar sobre isso também, mas então não precisa dessa fantasmagoria que se chama Deus, que se chama mundo das ideias, vontade, coisa em si, sustentando o natural. É tudo natural. É tudo caótico mesmo. É tudo absurdo mesmo. E olha a nossa posição extraordinária no universo, de conseguir ser a parte do absurdo que reflete sobre si mesmo, né? O verso do poema que faz poesia e que se autopoetiza também. Então, em Nietzsche, tudo se converge. Ciência, arte, vida, numa experiência estética, numa experiência experimental de superação, de autossuperação. Então, a vida para ele, o natural se autossupera, né? O complexo superou o simples, né? O super,
o super-homem vai superar o homem assim como o homem superou o ancestral comum, com o chimpanzé. E então a vida é sempre esse processo de transformação, né? E não essa coisa enrijecida de uma dimensão transcendente e estável fora do tempo, sustentando o tempo e o espaço. E o Nietzsche ele vai diagnosticar, tocando na ferida, os valores de quem sustenta essas ideias, dizendo que vocês são basicamente covardes, basicamente incapazes de olhar no espelho e encarar a sua própria realidade trágica e afirmá-la. Você precisa inventar que vai haver um paraíso depois para você suportar essa vida que para você é uma peregrinação árdua. Ele é duro com as palavras, né? Bastante. E até consigo mesmo, né?